Vamos fazer comigo um daqueles vídeos que diz tudo, galera. Sim, peguei essa caneta da minha irmã porque você já deve ter percebido que não é minha, tá? Ela ganhou da amiga dela, então eu falei, não, eu quero um negócio um pouco, tipo assim, diferente. Então eu vou pegar uma coisa aqui, né, gente, pra montar aqui esses negócios aqui, tá? Aliás, é um texto. Peguei essa atividade aí de inglês porque, na verdade, eu já tinha copiado na sala, né, gente, de aula. Só que eu não gostei. Eu posso não gostar, eu posso gostar, entendeu, gente? Mas eu não gostei, então eu falei, vou copiar de novo. Vou aproveitar e vou fazer um vídeo diferente pro meu canal.